Mesmo que a maioria nunca tenha ouvido falar dessa história, ela aconteceu na parte sul do condado de Jefferson, na Virgínia Ocidental, em um pequeno vilarejo chamado Midway. Embora naquela época fosse conhecida como Wizard Staple, a família Livingston havia se aquecido e se aconchegado para a noite. Era uma noite fria e chuvosa, e numa área tão isolada, a palavra escuro não faria jus ao ambiente. A família se aconchegou ao redor da fogueira para se aquecer enquanto conversavam. De repente, eles ouviram 3 batidas fortes na porta. Quem poderia ser tão tarde? Cautelosamente, o pai, Adam Livingston, levantou-se, aproximou-se lentamente da porta e abriu-a, preparando-se para quem ou o que quer que estivesse esperando do outro lado. Lá estava um homem com roupas surradas, a barba por fazer, varrido pelo vento e encharcado até os ossos. Com sotaque irlandês, ele falou com Adam, dizendo-lhe que havia se perdido e estava simplesmente procurando um lugar para passar a noite. Adam Livingston tinha a reputação de ser um homem gentil, generoso e hospitaleiro, e acolheu o estranho em sua casa. Mal sabia ele o que esse simples ato de bondade iria desencadear não apenas sobre ele e sua família, mas sobre toda a sua comunidade. Prepare-se para o arrepio. Neste vídeo, vamos desvendar o mistério do primeiro poltergeist das Américas. A horripilante assombração de Wizard Cliff. Você já ouviu falar da assombração de Wizard Cliff? Se não, prepare-se para uma história arrepiante que aconteceu em uma pequena cidade americana no século XIX. Dizem que uma casa foi tomada por uma força paranormal que atormentava seus habitantes. Neste vídeo, vamos explorar a fundo essa história assustadora. Investigaremos os relatos dos moradores, as evidências da assombração e as teorias sobre o que realmente aconteceu. Mas cuidado, essa história não é para os fracos de coração. Se você tem medo de fantasmas, poltergeists ou atividades paranormais, talvez seja melhor assistir a outro vídeo. Mas se você é corajoso o suficiente para enfrentar o sobrenatural, então prepare-se para uma jornada arrepiante. Depois de assistir a este vídeo, você vai querer saber mais sobre a assombração de Wizard Cliff? Então, deixe um comentário abaixo e me diga o que você achou da história. Você acredita que ela foi real? Ou acha que tudo foi apenas uma brincadeira? E se você gostou do vídeo, por favor, dê um like e se inscreva no canal. Eu tenho muitos outros vídeos sobre histórias paranormais e mistérios do desconhecido. Então, prepare-se para o arrepio. É hora de voltar àquela noite chuvosa na casa dos Livingston. O estranho entrou na casa dos Livingston. Mary, a esposa de Adam, instruiu seus filhos a ajudarem a arrumar a cama para o estranho. Deixaram-no se aquecer junto ao fogo com as roupas secas que deram a ele. Enquanto Mary dava comida ao estranho, embora ele estivesse claramente agradecido, a viagem exigia muito do estranho e ele estava extremamente quieto. Não demorou muito para que ele se retirasse para o quarto temporário que lhe foi oferecido para passar a noite. Mary notou a Adam que o homem não parecia bem, mas Adam tinha certeza de que depois de uma noite de bom descanso e calor, ele ficaria bem. Este não era o caso. A família foi acordada no meio da noite com sons de tosse. Adam bateu na porta antes de entrar e encontrou o estranho sentado em sua cama, em um estado muito pior do que antes. O estranho sabia que estava morrendo. Nenhum médico morava por perto, e mesmo que morassem, ele não acreditava que pudessem ajudá-lo. O estranho, porém, não pediu um médico. Sabendo que sua situação já havia passado desse ponto, ele pediu que Adam fosse procurar um padre católico. Existem 2 explicações possíveis para a resposta de Adam ao pedido do estranho. Uma delas é que a propriedade dos Livingstons ficava a cerca de 65 quilômetros do padre católico mais próximo, e com a tempestade forte e a uma hora tão tardia, a viagem para buscá-lo teria sido extremamente perigosa. A outra razão mais amplamente divulgada, porém, é que os Livingstons eram uma família luterana, e na época, a ideia de convidar um padre católico para sua casa teria sido impensável. Este não foi um ato de crueldade por parte de Adam Livingston. Foi simplesmente um pedido para que suas crenças arraigadas não lhe permitissem atender o estranho. O estranho continuou a implorar por um padre, mas não durou muito. Pouco depois da meia-noite, o estranho faleceu, deixando Adam ao seu lado. Nessa noite, Adam acordou várias vezes com o som de cavalos galopando. Cada vez que ele se levantava, olhava pela janela e não via nada. Os sons paravam e ele voltava para a cama, apenas para que tudo acontecesse novamente pouco depois. O mais estranho é que, depois de algum tempo, ficou claro para Adam
que não parecia que os cavalos estavam correndo fora de sua casa. Parecia que eles estavam dentro de suas paredes. Na noite seguinte aconteceria algo que não poderia ser ignorado. Carvões quentes começaram a sair da lareira da família durante toda a noite. Enquanto estavam sentados ao redor, foram repetidamente forçados a apagar pequenos incêndios que começaram a surgir em toda a sua casa. Depois de cada ataque, eventualmente acontecia com tanta frequência que a família era obrigada a apagar totalmente o fogo. Eles enfrentaram a opção de encarar o frio congelante ou ter sua casa potencialmente incendiada. Essa não foi uma ocorrência única, e a família rapidamente se acostumou a se agasalhar o mais firmemente possível. A lareira tornou-se perigosa demais para ser acesa. No entanto, parecia não ser uma maneira totalmente infalível de combater os incêndios. Em diversas ocasiões, vários membros da família retiraram-se para seus quartos à noite e encontraram suas camas envoltas em chamas. A família corria aterrorizada cada vez, tentando desesperadamente apagar tudo. Os sons noturnos também se tornaram visitantes consistentes. Mais comuns do que os cavalos eram as batidas. Batidas fortes eram ouvidas na porta da casa tarde da noite. Quando Adam investigava, ele não encontrava ninguém lá. Então as batidas começaram a aparecer em outros lugares, geralmente vindo de dentro das paredes da casa, aparentemente sem origem. As batidas mantinham a família acordada, privada de sono e aterrorizada com o que poderia estar atormentando-os. A atividade não se limitava apenas à noite, e uma possível fonte para os sons de batidas foi identificada quando a família afirmou que diante de seus olhos, no meio do dia, viam seus móveis se movendo pela sala, batendo nas paredes e às vezes retornando ao seu lugar original. Os pratos pareciam ser jogados das prateleiras, caindo no chão ao redor das crianças que gritavam de medo na cozinha. O problema não se restringia apenas à propriedade. Uma estrada passava ao longo das terras dos Livingston. Eles repetidamente encontravam homens furiosos batendo em sua porta, exigindo saber por que a família havia colocado uma corda na estrada que impedia a passagem de suas carruagens. Os Livingston não tinham ideia de por que estava lá e tentavam derrubá-la, mas ela continuava aparecendo dia após dia. A cerca de 6,5 km da propriedade dos Livingstons vivia uma família católica irlandesa chamada Messers. Eles também testemunharam os acontecimentos na casa dos Livingstons. Um dia, duas filhas de ambas as famílias estavam branqueando um pedaço de linho novo e o deixaram na grama para secar. Quando se viraram por um breve momento, o linho desapareceu. Um erro caro, já que um pedaço de linho desse tamanho valia uma quantia decente de dinheiro, e as meninas provavelmente tiveram muitos problemas com suas famílias por deixá-lo desaparecer. Estranhamente, depois de 3 semanas, foi encontrado cuidadosamente dobrado em cima de um arbusto em perfeitas condições. Foi nessa época que Midway Village ganhou o estranho apelido de Cliptown, e a aparente ação começou a ganhar notoriedade na área circundante. A família começou a ouvir o estranho som de tesouras abrindo e fechando ao redor de sua casa, mais uma vez sem origem aparente. Logo, eles perceberam o que estava acontecendo. Pequenas formas em forma de lua crescente estavam sendo cortadas em qualquer item de tecido ao redor de sua casa por essas tesouras aparentemente invisíveis. Roupas de cama e toalhas de mesa foram encontradas com formas estranhas recortadas. A notícia da assombração estava se espalhando, e os visitantes começaram a se aglomerar em Midway para ver o estranho fantasma em ação. Relataram que tiraram lenços dos bolsos e os encontraram cortados. Um alfaiate deveria entregar um terno novo e caro a um de seus clientes, mas infelizmente ele tomou um caminho que o levou até a casa dos Livingston. Quando ele chegou e revelou a roupa, o cliente não ficou impressionado ao descobrir que ela havia sido cortada em tiras. Outra visitante da casa tirou o véu ao entrar e colocou-o no bolso. Quando ela foi embora, pegou o véu e descobriu que ele havia sido cortado em dezenas de pedaços. Em outro incidente quase cômico, uma noite, um grupo de jovens trouxe seus acompanhantes até a propriedade de Livingston para mostrar como eram corajosos nesta terra assombrada. Enquanto dançavam, um dos homens ouviu o som familiar de um corte. Ele ficou mortificado ao descobrir que suas roupas haviam sido cortadas e que sua bunda nua estava agora à mostra para sua namorada e seus amigos. Quanto aos animais na propriedade, mencionarei brevemente. Se você for sensível aos relatos de crueldade contra os animais, aconselho a avançar um pouco.
Disse que uma tarde Mary Livingstone estava no jardim com alguns amigos observando uma família de patos passear pelo jardim. Quando ouviram os sons familiares de cortes e guinchos, os patos ficaram sem cabeça diante de seus olhos. Este também não foi um incidente isolado. A família não conseguia manter nenhum pássaro em sua propriedade, pois cada vez que tentavam, a tesoura fantasma os cortava em pedaços. Isso explicava o elemento clipe do apelido. Mas e a parte do mago? Bem, quem foi o responsável pelos incidentes em Midway? Dependendo de qual lado da cerca cristã você estava sentado, os católicos da região acreditavam que fantasmas, ou possivelmente demônios, eram responsáveis pelo que estava acontecendo. Os protestantes, entretanto, acreditavam que a bruxaria era a causa. De alguma forma, a família Livingstone invocou a ira de uma bruxa. Curiosamente, se você olhar para o tipo de eventos que eram frequentemente atribuídos às bruxas naquela época, eles muitas vezes eram muito semelhantes ao que, a partir da década de 1970, as pessoas muitas vezes explicariam como sendo o trabalho de um poltergeist. Embora tenham parado de culpar as bruxas, foi simplesmente o culpado paranormal que mudou, em vez de uma mudança drástica nas atitudes em relação a ele. A família lidou com a assombração durante aparentemente anos, e principalmente se referiu a ela como um incômodo. Isso foi até uma noite, quando o fogo voltou. Desta vez o celeiro pegou fogo, matando todo o gado que estava lá dentro. Foi nesse momento que Adam Livingstone percebeu que precisava de ajuda. Sua família estava em sério perigo. Adam decidiu entrar em contato com vários pastores protestantes para obter ajuda. Primeiro, ele conversou com seu pastor luterano, mas foi informado de que não tinha o poder de exercer a seu favor o poder que havia recebido de Jesus Cristo para expulsar as forças das trevas de sua casa. Tentou alguns outros pastores, mas eles sugeriram que não achavam que se tratava de um caso paranormal. Em vez disso, sugeriram que até a saúde mental era um problema aqui, ou que alguém estava mexendo deliberadamente com a família Livingstone. Em seguida, Adam procurou a ajuda de um ministro episcopal e imigrante escocês chamado Reverendo Alexander Balaam. O reverendo Balaam realmente tentou um exorcismo na casa. Foi um fracasso total. No entanto, os espíritos supostamente pegaram o livro de orações do reverendo e o jogaram em um penico. Depois disso, vários pastores luteranos vieram tentar ajudar, mas foram afugentados por pedras e tijolos atirados contra eles por uma força invisível. Depois de ser reprovado por sua igreja, foi nesse ponto que Adam aparentemente tentou trabalhar com praticantes de magia popular, embora novamente não tenha tido sucesso. Em diferentes versões dos eventos, os mágicos populares negaram o pedido de Adam ou deram-lhe algumas ferramentas para realizar um ritual, apenas para o fantasma da cidade jogar todos eles mais uma vez no penico da família. Após as tentativas fracassadas de conseguir ajuda, Adam teve um sonho peculiar. No sonho, ele viu um homem vestido com roupas que não reconheceu, nem o homem nem as vestimentas que ele usava. Porém, uma voz lhe disse: "Este é o homem que trará alívio." Após discutir o sonho com outras pessoas, seja com a esposa de Adam ou com os Masters, vizinhos católicos da família, eles o convenceram de que era um padre católico que ele havia visto e que ele deveria finalmente convidar um padre católico para sua casa para ajudá-lo. O padre Cahill visitou a casa. Ele estava cético em relação aos eventos que ocorreram, mas ainda assim ficou feliz em vir e ver se poderia ajudar. Estranhamente, um pequeno saco de dinheiro que havia desaparecido de um dos baús dos Livingstones algum tempo antes foi encontrado no chão no momento em que o padre cruzou a soleira da casa. O padre abençoou a casa e usou água benta por toda parte. Isto acalmou a atividade durante algum tempo, mas não a interrompeu no espaço de uma semana. A família Livingstone entrou em contato novamente com o padre Cahill. O fato de ele ter conseguido interromper a atividade, mesmo que por um curto período de tempo, deu a Adam e sua família a esperança de que ele seria capaz de ajudá-las a acabar com isso para sempre. O padre, antes cético, pareceu mudar de tom. Quando ele viu como a família estava apavorada na segunda vez que o contataram, a igreja aprovou um exorcismo na casa da família. Inicialmente, seria realizado pelo reverendo Bradley, mas ele aparentemente ficou tão apavorado com a atividade que ocorria dentro de casa enquanto tentava ler os direitos do exorcismo, que então mandou chamar o reverendo Cahill para ajudá-lo. O exorcismo foi um sucesso, pelo menos aos olhos da Igreja Católica. Embora, quando você considera o que vem a seguir, eu tenho minhas dúvidas.
Numa carta de Mary Livingston publicada no jornal local, ela afirmou que o exorcismo, de fato, não tinha sido bem sucedido e que sua casa ainda estava sendo atormentada por atividades estranhas. Outros, muitos dos quais estavam ligados à igreja, começaram a culpar Mary, alegando que ela estava de fato por trás de tudo e que vinha pregando uma peça cruel em seu marido há muitos anos. Não muito depois do exorcismo, um segundo estranho não identificado aparentemente apareceu um dia na porta de Livingston. Ele era um homem mal vestido e descalço que afirmava estar a caminho de visitar a família. Quando lhe ofereceram um par de sapatos, ele disse que não precisava deles, pois no lugar de onde vinha não fazia calor nem frio. Ele então disse que estava lá para ensinar à família o caminho para seu pai. Ficou 3 dias com a família e durante esse tempo conversou longamente com eles sobre a fé católica, aparentemente numa tentativa de convertê-los, o que pareceu ter sucesso. O homem então saiu, desaparecendo na distância através de um dos campos. Mais tarde, Adam se referiu a esse encontro como a visita de um anjo, mas a partida daquele homem pareceu trazer o próximo capítulo da história. Algumas semanas depois, Adam ficou surpreso ao ver uma estranha luz brilhante no canto de seu quarto. Ele ficou ainda mais surpreso quando a luz começou a falar. Também afirmou estar lá para ensiná-lo sobre os caminhos de sua nova fé. Disse a Adam que já esteve vivo, assim como ele, mas não permitiria que Adam visse como era até o final da vida de Adam. Em muitas versões da história centradas no catolicismo, a voz é visto como uma figura positiva na vida da família, que oferece apoio e proteção. Mas quando você analisa exatamente o que ela fez e disse à família, não parece de forma alguma uma protetora atenciosa. Ela gritava ordens para que orassem dia após dia, acordando-os várias vezes no meio da noite para fazê-lo. Disse-lhes que era vital que jejuassem durante 40 dias em várias ocasiões. Quando a família se cansou disso, a voz começou a gritar num misto de dor e medo. Alegava-se que estava canalizando as vozes dos que estavam no purgatório e que as orações da família eram a única forma de ajudar as almas perdidas que sofriam. Ocasionalmente, o som da voz mudava completamente, aparentemente também às vezes alegando ser parentes falecidos da família. Também, assim como o poltergeist, parecia ter a capacidade de controlar o fogo. A certa altura, queimou uma cruz em um colete de pele de cabra e outra vez fez o mesmo com a marca de uma mão em uma camisa, o que aparentemente aconteceu bem diante dos olhos da família. Mas não foram apenas os Livingstons que ficaram à mercê desta nova entidade. A família Masters também estava começando a encontrar atividades em sua casa. Uma noite, num incidente que parece uma inversão da estranha história, um pastor protestante apareceu na casa dos Mackers em busca de refúgio de uma tempestade. A família ficou acordada a noite toda com o som de passos altos pela casa. Estranhamente, o pastor afirmou não ter ouvido nada e que dormiu profundamente a noite toda. Pouco depois de o pastor ter saído, Adam Livingston estava batendo à porta de Masters. Ele lhes disse que a voz lhe dissera que Deus os havia perturbado na noite passada, abrigando um ministro do diabo. Em outra ocasião, a senhora Masters estava colocando seu filho dormindo no berço, quando o berço começou a balançar violentamente de um lado para o outro sozinho. Mais uma vez, a voz deu a Adam uma mensagem para transmitir. Ele alegou que o diabo estava tentando destruir a criança, pois sabia que um dia se tornaria seu inimigo. Com certeza, o menino cresceu e se tornou um reverendo, embora agora o diabo estivesse planejando destruir a criança embalando-a. Não está claro. A voz tornou-se cada vez mais cruel com a família, escondendo comida, e a certa altura, aparentemente transformando uma sopa de carne em água, antes de castigar Mary Livingston por não se curvar às regras da Igreja Católica. Ele deu um sermão à família sobre pecados como vaidade e quebra de espelhos caso olhassem para eles por muito tempo. A voz então começou a ser responsabilizada por infligir dor física à família. Quando um dos filhos de Adam se recusou a fazer suas tarefas de colheita na fazenda, seu joelho ficou quase instantaneamente inflamado, uma infecção que o manteve preso na cama por 1 ano e meio. Passado o tempo, a voz declarou que o menino já havia sofrido o suficiente e milagrosamente melhorou. Um dia, enquanto trabalhava nos campos, Adam afirmou que foi dominado pela dor do purgatório e foi encontrado dobrado de dor, branco como um lençol por sua família. Em outra ocasião, o aparecimento de um braço se manifestou diante dos olhos de Adam e atingiu-o na face, aparentemente sem outra razão a não ser para prejudicá-lo. A voz também parecia saber das coisas.
Revelou segredos e pecados dos membros da família. Falou das próximas mortes e até parecia saber dos acontecimentos. Isso estava acontecendo a milhares de pessoas de distância, que sabiam antes que as notícias chegassem até elas. A certa altura, a voz afirmou que Mary morreria em sua casa. Então, sempre que Mary adoecia, ela rapidamente ia para a casa da amiga. Isso funcionou por alguns anos, aparentemente até que Mary finalmente faleceu em sua casa. Num relato, um homem católico que morava nas proximidades tinha uma esposa protestante. Ela ficou gravemente doente e, mais uma vez, o estranho pediu um padre para visitá-la. Um mensageiro foi até Midway, até a residência dos Messers. Porém, quando foi buscar seu cavalo, não o encontrou em lugar nenhum. A voz mais tarde confessou a Adam que fez o cavalo do homem desaparecer para punir a mulher por tentar se converter ao catolicismo. Tão tarde, a conversão de Adam Livingston à fé católica aparentemente durou o resto de sua vida e o viu doar a maior parte de suas terras para a igreja. Ele permaneceu lá por vários anos, vivendo nos limites da terra antes de finalmente voltar para a Pensilvânia em seus últimos anos. O que aconteceu com Adam durante esse tempo não foi registrado, embora alguns tenham dito que ele alegou que a voz permaneceu com ele por 17 anos antes de deixá-lo. Não sabemos por que ele decidiu partir, mas apenas 5 anos depois, Adam estava morto. Nunca saberemos se a voz apresentou a ele sua verdadeira forma antes de desaparecer para sempre. Os acontecimentos ocorridos em Wizard Cliff sempre serão um mistério. O que temos aqui é o relato de uma assombração que ocorreu ao longo de décadas, mas que nunca foi devidamente documentado ao longo do tempo. Muitos a recontaram, acrescentando seus próprios toques religiosos, supersticiosos, ou tentando seguir a versão mais amplamente divulgada dos eventos. Se você quiser apoiar o canal, pode fazer isso simplesmente clicando em curtir e se inscrevendo, caso ainda não o tenha feito. Obrigado por acompanhar esta estranha história até o final. Até a próxima.